Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é conexões entre juros e funções. E aí vocês vêm percebendo que nós estamos trabalhando a matemática financeira. E hoje nós vamos fazer o link lá com as funções, que vocês já viram em aulas anteriores. Mas será se realmente ela tem esse link entre matemática financeira e as funções? Então, para isso, acompanhe o nosso material e veja essa conexão que há entre essas duas temáticas. Venha comigo ao nosso material. Então, para nós iniciarmos a aula de hoje, nós vamos recordar as fórmulas, né, de juros simples e juros compostos. Para isso, nós temos aí que o juros simples, nós teremos um capital que será aplicado durante um tempo, e aí esse tempo é dado em unidade de tempo, e também nós temos a taxa, em percentual de juros por unidade de tempo, e aí ele vai incidir apenas sobre o capital inicial. Mas, na verdade, nós vamos ter essa seguinte fórmula, que os juros, representado pelo J, será igual ao capital multiplicado pela taxa, que por sua vez é multiplicado pelo tempo. E aí vocês vão relembrar que existe uma observação na taxa e no tempo. Vocês devem observar em que unidade ele vem, se é em dia, se é em mês ou em ano, para esses dois termos do juros simples. Tudo bem? Dentro do juros simples, nós vamos ter ainda um montante, que ele é representado pelo capital mais o juro. E aí, como vocês veem na fórmula, nós temos aí que o montante é igual ao capital mais o juro, certo? Além disso, nós temos também estudado sobre os juros compostos. E aí vocês vão perceber que o juro composto ele será igual ao capital mais mais a taxa elevado ao tempo. E aí, mais uma vez, vocês devem observar que na taxa ela vai ter as unidades em dia, mês e ano. E o tempo também ele vai ter outras unidades de medida, que é o dia, o mês e o ano. E aí, mais uma vez, vale ressaltar que vocês devem observar isso nas situações para que elas estejam na mesma unidade. Ou seja, se vai trabalhar em dia a taxa ou o tempo, então essas duas variáveis elas têm que estar na mesma unidade. Ela não pode acontecer, por exemplo, de a taxa estar ao ano e trabalhar o tempo em dia. Isso não vai dar certo, tá? Então vocês devem observar isso quando forem trabalhar as situações problema. Tudo bem? Então olha só, a conexão entre juros e funções, nós vamos considerar um exemplo para que vocês percebam essa conexão na prática, numa resolução de situação problema. Então, nós vamos considerar uma dívida, por exemplo, de R$10.000 para pagar juros de 40% ao ano. Como será esse valor no final de um montante? Então, olha só. Primeiro, no sistema de juros simples, os juros são obtidos em função do tempo aplicado, conforme vocês já estudaram lá na aula de juros simples. E aí nós temos uma equação para representar essa situação. Ela é dada da seguinte maneira, que os juros é igual a 10.000 vezes 4% vezes o T, certo? E ainda, nós podemos reescrever ela da seguinte maneira, que os juros é igual a 4.000 vezes o tempo. Então, nesse caso, a função ela é dada uma função linear. E aí vocês devem perceber que a função linear ela tem uma generalização dada em f de x igual a vezes x, cujo gráfico ela é uma reta, só para lembrar lá dos conceitos de função linear.
E aí, essa reta ela sempre passará no eixo de origem, no 0, 0, no par ordenado 0 e 0. Tudo bem? Então, quando vocês percebem aí na situação, nós temos uma f de x igual a vezes x, e quando você olha para a situação, nós temos situação aí de generalização bem idêntica. Por exemplo, o nosso juro ele está representado pela f de x. Os 4% ao ano, que ela é dada em 4.000, será o nosso coeficiente A. E o t será a nossa incógnita da função. Tudo bem? Então, observe só. Se vocês forem trabalhar na função linear, transpondo essa função para encontrar os pares ordenados na tabela, vocês vão perceber que nós teremos o par ordenado 0 e 0, passando na origem. Quando o tempo for 1, nós temos aí o juro igual a 4. Quando o tempo for 2, nós teremos um juro igual a 8.000, e aí, sucessivamente, ou seja, ela vai para o enésimo termo. Quando você consegue transpor essa situação para o gráfico, ela vai ficar da seguinte maneira. No eixo do x, nós vamos ter os valores do tempo, que é dado em ano. Já no eixo do y, nós vamos ter o juro, que será dado em reais. Então, observe que nós vamos ter, no tempo zero, um juro zero. Já quando o tempo for acrescido em 1, o juro passará a ser 4.000. Se ele, novamente, for para 2 anos, nós vamos ter um juro de 8.000. E aí vocês vão perceber no gráfico que ele será um gráfico crescente, e à medida que o tempo aumenta, o juro também aumentará. E aí esse juro ele vai aumentar conforme em relação à questão da proporcionalidade. Tudo bem? Então, olha só, em juros igual a 4.000 vezes t, os valores de j são diretamente proporcional aos valores de t, e o coeficiente de proporcionalidade é igual a 4.000, como eu falei anteriormente. À medida que se dá o crescimento em tempo, nós vamos ter um crescimento também no juro, e aí ela vai ser diretamente proporcional, porque à medida que o tempo cresce, o juro também cresce, certo? Então, olha só, ainda em juros simples, um montante é obtido em função do tempo, e a equação dessa função ela será igual ao montante igual a 10.000 mais 4.000 vezes o tempo. Ou seja, resumindo isso, nós vamos ter que o montante é igual a 4.000 vezes o tempo mais 10.000, que é do tipo da função afim, que ela é dada por generalização f de x e igual, está faltando um igualzinho aí, tá? No meu material. Ax mais b, cujo gráfico é uma reta que passa pelo ponto 0 e 10.000. Para vocês perceberem isso, nós vamos colocar no gráfico como nós colocamos comumente quando se está trabalhando a função. Então, vocês vão perceber que quando o tempo for 0, nós vamos ter aí um montante de 10.000. Quando o tempo for acrescido em 1, nós vamos ter 14.000. E aí vocês vão perceber que ele passará a crescer aí conforme o tempo. Tudo bem? Vamos representar isso na fórmula, no gráfico? Então, vocês vão ter da seguinte maneira. Quando o meu tempo for 0, nós vamos ter aí um montante de 10.000. E aí, à medida que o tempo vai aumentando, esse montante também aumentará, certo? A sequência dos montantes a partir do primeiro ano, que como nós vimos anteriormente, que é 14.000, 18.000, 22.000, 26.000 e aí vai para o enésimo termo, ela vai gerar uma progressão aritmética, que comumente nós chamamos de PA. E aí nós vamos identificar que a razão é 4.000, e aí cujo termo geral
ela é dada da seguinte maneira, que o montante do enésimo termo é igual ao primeiro montante, ao montante 1, mais o enésimo termo, menos 1 vezes a razão, certo? Então, nesse caso, reorganizando e já substituindo os valores, nós vamos ter a seguinte situação, que o montante do enésimo termo é igual a 14.000 mais n menos 1 vezes 4.000. Fazendo o rearranjo nessa situação, nós vamos perceber que nós vamos ter que o montante é igual a 14.000 vezes o n mais 10.000. E aí esse 14.000 aumenta anualmente e o 10.000 ele é a representação do capital, certo? Já nos juros compostos, o montante é obtido em função do tempo, por meio da equação montante é igual a 10.000 vezes 1,4 elevado ao tempo, que envolve uma variação do tipo exponencial, ou seja, vocês vão lembrar da função exponencial quando perceberem essa configuração, essa representação nos juros compostos. E aí vocês vão perceber pela fórmula f de x igual a a vezes b elevado a x. Nós podemos trabalhar isso na tabela, também conforme é trabalhado nas funções, e aí atribuindo valores para o tempo, vocês terão os montantes, conforme vocês veem na tabelinha. Então vocês vão perceber que ao transpor esses valores da tabela para o plano cartesiano, nós vamos ter uma curva e ela será crescente, tudo bem? Então olha só, a sequência dos montantes a partir do primeiro termo, conforme nós vimos no gráfico anterior, ela representará uma PG de razão 1,4. E o termo geral dela é dado da seguinte maneira, que o montante do enésimo termo é igual ao montante inicial mais o Q elevado a n menos 1. E aí, quando você substitui os valores dados na situação anterior, vocês terão que o montante é igual a 14.000 mais 1,4 elevado a n menos 1. E aí, quando você simplifica essa situação, nós vamos ter que o montante é igual a 10.000 mais 1,4 elevado a n, certo? Agora, comparando o gráfico 2 e o 3, nós vamos ter a seguinte situação. Vocês perceberão que nós teremos um gráfico em exponencial e o outro linear, onde o linear vai representar os juros simples e a curva representando a exponencial, ela será os juros compostos. E aí vocês vão perceber que ao observar a intersecção dos gráficos, que vai acontecer nos pontos 1 e 14, isso significa dizer que após um período de ano, no caso, um primeiro ano, os montantes a juros simples e os juros compostos, eles vão coincidir no mesmo ponto. Já a partir desse ponto, o gráfico do montante de juros compostos está sempre fazendo uma curva, como vocês veem na representação. Já o juros simples ele será uma reta, ou seja, para qualquer valor de t em anos, quando t for maior que 1, o montante da dívida de juros compostos é maior do que o montante do juros simples. Por isso, pessoal, vocês vão perceber, quando aprofundar os estudos sobre juros simples e juros compostos, o mais aplicado no nosso cotidiano é os juros compostos, porque ele vai nos dar os resultados mais precisos daquilo que é comum utilizar no nosso dia a dia. Tudo bem? Pessoal, hoje nós ficamos por aqui trabalhando as conexões entre os juros simples e compostos com as funções. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque para rever essa aula e outras aulas. Uma boa aula e até a próxima!